Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E esse canal gosta muito de falar sobre a questão financeira do Flamengo, muitas vezes com apuração aqui do próprio canal, muitas vezes replicando informações até de jornalistas que são sérios, como é o caso do Rodrigo Matos, que publicou uma excepcional matéria no UOL, dando conta da incidência de impostos nas contas do Flamengo nos próximos 8 anos, uma previsão aí de 746 milhões, caso de fato a reforma tributária seja sancionada pelo presidente Lula, e a alíquota é de 11% versus 5% das SAFs, né? Ou seja, o modelo associativo tendo de pagar mais do que as SAFs, me parece uma coisa meio esquisita, mas enfim. E isso, evidentemente, terá impacto nas finanças do clube, e aí o Flamengo teria de fazer um corte de gastos, né? Principalmente nas áreas deficitárias do clube. Isso é muito importante, né? Ah, mas o esporte olímpico, tá aquela coisa. Gente, é o seguinte, é assim que funciona o capitalismo. Gostem ou não. Você vai ter que cortar custo. E o futebol não pode ser, na minha opinião, quero ouvir você, deixe seus comentários aqui no canal, neste vídeo. Para mim, o futebol não pode ser impactado de forma nenhuma. O futebol é o carro-chefe do Flamengo, e as finanças e a boa governança financeira, eu sempre falo sobre isso aqui, é a pedra fundamental do sucesso no campo. É garantia quando o Flamengo fatura 2 bilhões e 70 milhões de reais. Isso é garantia de títulos? Não, você não compra títulos. Mas o clube pode contratar jogadores que possam tornar mais fáceis as missões de conquistar títulos. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Lá você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para o jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Internacional. Flamengo precisando vencer de qualquer maneira. Nesta quarta-feira a bola vai rolar às 7 horas da noite, inclusive com super odds, ou seja, odds exclusivas na BandBet que você não vai achar igual no mercado. Inclusive a BandBet coloca lá a odd média do mercado e coloca a super odd para alguma combinada. Então entre no site, entre na página do Campeonato Brasileiro e faça a sua fezinha, divirta-se no site da BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto por aqui. Então, assim, o Flamengo não pode deixar que isso impacte o futebol, tá? A diferença de alíquota entre SAF e associativa é de 6 pontos percentuais. Ou seja, é uma coisa considerável. Não é de 6%, é de 6 pontos percentuais, tá? É diferente uma coisa da outra. Mas, de qualquer maneira, é um impacto significativo. Então, nos próximos 8 anos, 746, né, milhões de reais. Isso aí você, por exemplo, vamos lá, pensar num projeto de construção do estádio de 2 bi de reais. Mais de 1/3 desse valor em impostos, né? Ou seja, é um impacto significativo na gestão financeira do clube. Como é um clube que tem uma gestão responsável, não vai cometer loucuras e vai ter que cortar onde é deficitário, né? A matéria do Rodrigo Matos aponta um déficit no esporte olímpico, por exemplo. Ninguém está falando aqui que o Flamengo vai cortar no esporte olímpico necessariamente. É apenas uma constatação de que o esporte olímpico é deficitário no Flamengo. Ou seja, você tem mais gastos do que ganhos. E aí você precisa cortar em algum momento para que isso não afete. Para mim, a pedra fundamental, a razão da existência do Flamengo é o Remo, mas o Flamengo desperta a paixão do seu torcedor pelo futebol. Então eu acharia injusto que isso impactasse o futebol, que é uma operação lucrativa, né? Basta ver
o balanço divulgado pelo Flamengo, né, que será divulgado ainda pelo Flamengo, referente ao ano de 2025. A gente já trouxe os números aqui há muito tempo, em relação ao faturamento de 2 bilhões e 70 milhões de reais. Isso é faturamento, não é lucro, tá? Mas é um caixa mais robusto em relação ao que essa diretoria pegou da gestão anterior, né, com caixa que estava praticamente zerado, porque houve um excesso de gastos nos estertores da gestão Rodolfo Landim, justamente para tentar a eleição do seu correligionário, que era o Rodrigo Dunche, né? Então foram feitas várias contratações, a contratação mais cara da história do Flamengo, por exemplo, à época é o Carlos Alcaraz. Quer dizer, se pagar a grana que foi paga pelo Alcaraz, qual foi o retorno, né, no campo que essa contratação deu, né? A contratação do Plata, a compra do terreno para a construção do estádio, no gasômetro, né? E aí tem um aspecto importante também dessa gestão, que foi a renegociação para que o estádio não tivesse de ser construído e inaugurado até 2029, porque aí haveria, sem dúvida nenhuma, um estrangulamento nas finanças do Flamengo. Então, quando o Flamengo consegue renegociar com a prefeitura, né, com o prefeito Eduardo Paes, isso foi assinado, trouxemos um vídeo também repercutindo esse acordo por aqui, o Flamengo ganhou um fôlego financeiro para poder construir o seu estádio. E a operação do Maracanã torna-se lucrativa também. Então, você não precisa, nesse momento, uma vez que o Flamengo tem a concessão do Maracanã, somando tudo por 20 anos, o Flamengo não precisa correr para construir um estádio, né? Não cai na pilha, não tem estádio. Não. Gente, o Corinthians entrou no buraco em que se encontra hoje muito por causa da construção de um estádio nababesco que foi utilizado para a abertura da Copa do Mundo de 2014. Por isso ele teve de preencher pré-requisitos estabelecidos no caderno de encargos da FIFA, que fizeram com que essa operação fosse mais cara do que talvez fosse necessário. Eu sempre cito aqui o campeão meu siglo, estádio do Peñarol em Montevidéu, já estive lá, um estádio espartano, mas que atende perfeitamente ali, um pouco mais de 40 mil torcedores, é um estádio em formato até de alçapão, né? Não é quadrado, é um estádio redondo, e, nossa, para mim, contempla jogos ali perfeitamente. O Peñarol manda seus jogos lá, a não ser os clássicos contra o Nacional, que são disputados no Estádio Centenário, né, que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1930. Vai completar 100 anos daqui a pouco. Então, não há necessidade de correr, fazer essa loucura para construir o estádio. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.